Boletim Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Eu sou Sara Caroline e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá, essa é mais uma edição do Boletim da Química. Hoje, o nosso programa é Conhecendo a Química da UFVJM. Olá a todos, meu nome é Sara, sou integrante do grupo PET Química e convido a todos a conhecer a Química da UFVJM com a gente. Hoje teremos uma roda de conversa com o professor do Departamento de Química, Rodrigo Verli, a pós-graduanda Amanda Neves, A discente do curso de Farmácia, Ariadne Alves, e o discente do curso de Química, Daniel Michel. Hoje teremos uma roda de conversa para podermos debatermos algum tema e conversar um pouco mesmo sobre o curso de Química e algumas perspectivas dos entrevistados de hoje. Passo a palavra para o professor Rodrigo Moreira Verli para se apresentar. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, obrigado pelo convite primeiro, né? Pelo grupo PET, pelo programa, poder participar desse programa. Então, como você disse, né, Sara, eu sou professor do Departamento de Química da UFVJM desde 2011. Tá? Então, desde lá, eu iniciei aqui já em 2012 com a pesquisa, né? Minha formação é na área de orgânica, então eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de orgânica e mais especializado na área de biomoléculas, né? Trabalhando com desenvolvimento de novos agentes bioativos que são para usos cotidianos mesmos, como medicamentos possíveis, né? Alternativas de medicamentos futuros. No meu trabalho, a gente desenvolve muito, além de desenvolver essas moléculas, quero dizer, a gente ainda se preocupa em estudar os seus mecanismos de ação, né? Como que essas moléculas agiriam no organismo, né? do alvo, por exemplo, porque isso faz com que a gente tenha mais certeza sobre a biossegurança desse material ou desse novo medicamento gerado, tá bom? Então eu comecei aqui na UFVJM em 2012, desde lá eu já oriento alunos de mestrado, alunos de doutorado até então, né? Durante o tempo eu fui coordenador da pós-graduação e hoje eu faço parte do colegiado, mas então estou sempre envolvido bem com a pós-graduação e sempre temos o laboratório, né? Que é o laboratório de síntese e estrutura de biomoléculas, onde fazem parte. Atualmente nós temos cerca de 8 alunos e aqui alguns deles presentes, né? Como o Daniel, a Amanda e a Ariadne. Então, essa é uma breve introdução, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Agora, eu passo a palavra para a pós-graduanda Amanda Neves. Olá, meu nome é Amanda Neves, eu faço parte do programa de pós-graduação em Química em nível doutorado. Sou orientada pelo professor Rodrigo Verli. Fiz a graduação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus Salinas. Cursei também o mestrado no programa de pós-graduação em Química da UFVJM e atualmente atuo com síntese de biomoléculas. Obrigado, Amanda. E agora eu convido o graduando em Química, Daniel Michel, para fazer a apresentação dele para a gente aqui. De 2016. Sou bolsista do grupo PET e atualmente trabalho com o Rodrigo no trabalho de síntese de biomoléculas no LASEC. Obrigado, Daniel. E por último, agora, a discente do curso de Farmácia, Ariadne Alves, por favor, faça a apresentação para a gente.
Olá, obrigada ao Grupo PET por ter feito esse convite. Meu nome é Ariadne Campos e eu sou aluna de graduação da farmácia e atualmente faço iniciação científica com o Rodrigo no grupo de pesquisa de síntese de biomoléculas. Obrigado. Agora, então, vamos dar início à nossa roda de conversa, no qual vamos direcionar temas geradores para todos os integrantes da roda, e assim eles vão nos mostrar o seu entendimento a partir do tema que a gente escolheu. Rodrigo, poderia nos falar um pouco mais, igual você já falou, da sua área de trabalho e o enfoque das linhas de pesquisas que atualmente você tem trabalhado na UFVJM, e qual é o impacto desse estudo que você tem feito no seu laboratório, além dos muros da universidade e na região onde a mesma está inserida? Certo, com certeza. Eu vou tentar resumir os projetos, grandes projetos que o laboratório tem, né, que o nosso laboratório desenvolve. Eles são divididos em basicamente 3 linhas, né? Todos eles focados principalmente em desenvolvimento de novos agentes bioativos, como eu disse. Inicialmente, o nosso foco é sempre combater bactérias, então são agentes antibacterianos. E a gente foca nas superbactérias, porque as superbactérias são um perigo na saúde mundial, né? Elas estão se desenvolvendo e, em alguns casos, não tem tratamento. Então, nós temos o aumento do número de mortes crescendo muito mundialmente por conta desse problema, né? Das superbactérias. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas sobre os projetos é o seguinte. Então, nós temos 3 linhas. Primeiro, a gente acha um alvo em alguma espécie natural, né? Então, a gente foca principalmente em aranhas, aracnídeos, né? E anuros. Anuros são répteis sem cauda, né? Então, tipo um sapo. Sapo é um anuro. Então, a gente pega os venenos deles, assim, e a gente extrai, identifica ali moléculas que são bioativas. No meu caso, no nosso grupo aqui, nós trabalhamos com peptídeos. Peptídeos são toxinas que estão ali nesses venenos dessas espécies. Servem para proteger essas espécies do ambiente que elas vivem, dos micro-organismos que lá existem. Nós, basicamente, fazemos o seguinte: a gente identifica um alvo potencial, uma vez que a gente sabe qual molécula é bem ativa naturalmente, aí nós vamos para o laboratório sintetizar, porque a gente não vai ficar sacrificando os bichinhos, entendeu? A gente vai lá, a gente com conhecimento químico vai para o laboratório e sintetiza isso, na bancada mesmo, e depois purifica e vai testar. Então, esse é o ponto de partida da nossa pesquisa. A partir dali, a gente tem 3 braços, né? Um braço, ele vai para sintetizar e entender como que essas moléculas naturais agem nas bactérias e nos fungos, provavelmente com medicamento. Depois, nós vamos pegar essas moléculas que foram isoladas originalmente e modificar elas, fazer desenhos nela, como se a gente tivesse essa capacidade, percebe, sabe? A gente pega e tenta modificá-la quimicamente. Isso é o químico que conhece, então por isso que eu tenho essa linha de pesquisa da química orgânica. E a terceira, né, a Amanda participou muito dessa, sabe? Ela tem mais esse envolvimento com esse desenho, modificação de moléculas. Já a Ariadne, por exemplo, ela já está nessa terceira linha, que seria a de nanobiomateriais, que envolve pegar nanoestruturas, tipo material inorgânico, e ligar peptídeo nele. Isso para quê? Para usar em prótese de óssea, para usar em embalagem de alimento, ou seja, ter material mesmo. O material é antibacteriano, entendeu? Antimicrobiano. Eu esqueci de falar, e o Daniel está inserido nessa linha principal, que é estudar o mecanismo de ação. Então, é legal que a gente tem cada um deles aqui numa dessas 3 linhas que eu falei para você. Rodrigo, você pode me falar aonde essas espécies estão presentes, se elas estão presentes aqui na nossa região? Nossa Senhora, falar igual o pessoal, né? Vixe Maria, tem muito lugar, muito lugar. Os peptídeos, eles estão em tudo, todos os seres vivos. Na água de coco, Sara, tem peptídeo. Se você abrir uma água de coco, você já percebeu que ela não estraga facilmente?
Sim. Ela tem um conservante natural, que são muitos peptídeos ali bioativos que estão combatendo bactérias e fungos que podem ser formados, quererem crescer naquele ambiente super nutritivo que é a água de coco. Eles estão presentes no ser humano, em tudo quanto é planta, né? Então, assim, eu atualmente não estudo especificamente espécies daqui. A gente tem esse objetivo de começar a fazer esse mapeamento, sim. Mas, basicamente, a gente estuda com espécies em colaboração com o pessoal da Embrapa de Brasília, e eles têm muito acesso a espécies de sapos da região da Floresta Amazônica, e também o pessoal da UFMG, que também tem acesso a muitos aracnídeos aqui da região sudeste mesmo, eles isolam esses venenos, né, atualmente. E a gente faz a parte química aqui na UFVJM. Tá? Sim, Rodrigo. Mas é vasto demais, Rodrigo, uma última questão aqui que eu pensei agora. Pelo que você falou com a gente aqui, essa pesquisa sua é uma pesquisa que a gente pode colocar como uma pesquisa de prevenção, né? Vocês já estão procurando alguma maneira de tratar uma possível superbactéria que possa vir a surgir. Então, você acha que o estudo preventivo de possíveis futuras doenças é a solução para evitar um novo colapso do sistema de saúde, uma nova pandemia, algo do tipo? Hélio, é muito boa a pergunta. E eu queria começar dizendo que nada é tão imprevisível quanto parece. Né? Covid-19 é previsível. A gente sabe que a forma de desenvolvimento humano hoje é propícia para o surgimento dessas super doenças. A gente não tem uma forma de vida de desenvolvimento biossustentável. A gente sabe disso, né? Vocês, alunos da Química, estão sempre atentos a isso. E tem que ficar cada vez mais. Então, as aglomerações humanas, as formas de produção de alimentos, de consumo de alimentos, elas são muito propícias a desenvolvimento de super vírus, bactérias e vários outros agentes patógenos que podem atuar sobre o humano e causar danos para a gente, né? Problemas de saúde mundial. Nós não estamos, infelizmente, eu queria estar à frente, assim, mas nós não estamos. As superbactérias já existem. A OMS tem uma lista de 12 superbactérias que são, assim, o terror da humanidade. Por que eu te digo isso? Porque já tem casos de pessoas que vão parar no hospital e não tem chance, cara. A gente tenta tratar com... Você tenta tratar com todos os antibióticos, até antibióticos que não são vendidos na farmácia, são antibióticos específicos para uso de hospitais mesmo, tipo colistina. Aquele antibiótico que vai tratar... É a última saída. Quando não tem mais saída, bota esse medicamento que é muito forte. E a pessoa não resiste. Então tem várias publicações sobre isso. O perigo é quando isso se disseminar. Medo de quando isso vai acontecer. Então a gente está sempre tentando atacar um problema. O problema é que a ciência precisa de muito investimento. Aí ela não consegue agir ser tão rápida quanto o desenvolvimento dessas doenças. Rodrigo, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, a gente observa o valor que a ciência tem, né, no nosso dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma. Então agora eu queria trazer, né, os outros entrevistados, os outros participantes dessa roda de conversa um pouco, para poder falar um pouquinho, né, inclusive você também, Rodrigo. Então, a gente sabe que na UFVJM tem as linhas de pesquisa e tal, e tem várias linhas de pesquisa, né? Então, eu queria saber de vocês, tanto a Amanda quanto o Ariadne, o Daniel e o Rodrigo, tá? Mas o Rodrigo, eu acho que nessa parte aqui ele vai falar mais como um comentarista. Eu queria saber de vocês, o que levou, né, vocês terem esse interesse nessa área de pesquisa e como vocês veem que isso tem contribuído para as suas vidas acadêmicas e quais são as suas perspectivas, as suas experiências e as contribuições pessoais que vocês adquiriram ao longo deste período aí que vocês trabalharam com pesquisa. Então, o primeiro contato que eu tive com essa área de pesquisa foi na graduação. Como eu havia dito anteriormente, eu graduei no IFMG de Salinas, e ao participar
participar da organização de um evento, eu fiquei responsável por escrever sobre os palestrantes, suas linhas de pesquisas e os possíveis temas que seriam ministrados com palestra. Dentre estes palestrantes, havia o Rodrigo, que trabalhava com síntese e caracterização de biomoléculas. E esse tema me chamou bastante atenção. Quando eu assisti a palestra dele, eu vi que desenvolviam trabalhos com elevado potencial biotecnológico e que, além disso, tinha um retorno para a sociedade. Então, foi esse o momento que eu confirmei que me identificava com essa área. Após conversar com o Rodrigo, saber sobre o programa, me inscrever no programa e chegar até o UFVJM, eu aprendi a realizar diversas metodologias diferentes, utilizar diversos equipamentos, técnicas, e todo esse conhecimento ele tem contribuído para o desenvolvimento de um olhar mais científico, o desenvolvimento do meu senso crítico, a minha autonomia no decorrer da nossa pesquisa. E a pesquisa que estamos desenvolvendo, né, no caso, é uma síntese do peptídeo lunatina 1 conjugada a um ácido fólico. E além desse conhecimento e além do desenvolvimento dessa pesquisa, também está contribuindo para a participação de diversos congressos, a contribuição realizada no artigo sobre interações de membrana do peptídeo HSP1. Então, o meu primeiro contato com a área de pesquisa do Rodrigo foi durante a aula de Química Orgânica, onde a Amanda, inclusive, ela fazia estágio, né, dando aula para a gente de laboratório. Foi quando eu comecei a conversar com ela sobre a área, com o que ela trabalhava. Ela me explicou um pouco sobre peptídeo, sobre a síntese, como que ela trabalha. Foi quando eu me interessei pela área. Antes de eu procurar o Rodrigo, eu já fazia pesquisa em outras áreas. Eu fazia pesquisa na área de química analítica, que eu gostava bastante, tinha bastante interesse, mas eu sempre quis poder trabalhar com biomoléculas, poder trabalhar com novas moléculas, em vez de ficar fazendo as análises tão quantitativas na química analítica que a gente tem. E eu sempre tive uma afinidade pela química orgânica. Então, depois de conversar com a Amanda, conversei com a minha antiga orientadora e resolvi fazer a pesquisa com o Rodrigo. Eu atualmente trabalho com as oxalatinas, que é um peptídeo que é derivado da secreção da rã-pimenta, e eu tento estudar o mecanismo de interação desse peptídeo com a membrana biológica. O trabalho tem me ajudado muito a desenvolver tanto técnicas laboratoriais diferentes, quanto aprender mais sobre a química em si, que dentro dessa área eu consegui abranger praticamente todos os conteúdos da química, que foi me ajudando bastante, me reforçando. Retornei a análises analíticas, reforcei a química orgânica, a inorgânica, sempre consegui entender um pouquinho mais de todos os conteúdos. Esse trabalho também teve grandes contribuições, pois eu apresentei parte desse trabalho, participei de um trabalho envolvendo esses peptídeos, que está para ser publicado em artigo. Participei também, depois que eu entrei no laboratório, auxiliei a Amanda no trabalho da lunatina, onde eu pude apresentar no Sintegra, fazer apresentação de pôster sobre o trabalho. E o laboratório só tem me ajudado cada vez mais crescer como um graduando, como profissional na área de química. Então, o que me levou ao interesse nessa área foi que eu sempre quis participar de algum projeto de pesquisa para poder contribuir de alguma forma com o meu conhecimento. E assim como o Daniel, quando eu fiz a disciplina de Orgânica 1, eu tive as aulas práticas, isso me chamou muita atenção e achei muito interessante. Dessa forma, eu conheci a linha de pesquisa do Rodrigo e vi que isso seria possível, contribuir e fazer uma participação em projetos de pesquisa. Eu vejo que isso tem contribuído muito para a minha vida acadêmica, porque me permite ter vivências tanto teóricas quanto práticas na parte da química e ampliar a minha visão de mundo. Além disso, vai contribuir muito na minha vida profissional, agregando no meu currículo por essa ser uma área muito promissora.
Eu ainda não tive muitas experiências por estar começando agora na iniciação científica, mas eu pretendo também participar de congressos na escrita de artigos científicos. Então, eu adquiri muito conhecimento e desenvolvimento dentro de um laboratório e como conhecimento de novas técnicas e novas metodologias também. Obrigada. Eu queria perguntar para vocês, vocês poderiam falar de qual período que vocês estão? Porque vocês estão mostrando para a gente que vocês têm um trabalho bastante promissor e que induz vocês a adquirir vários conhecimentos no laboratório. E com isso eu queria que vocês falassem qual período que vocês estão, Daniel e Ariadne, para mostrar que o período igual o Daniel citou, ele vai só contribuir no desenvolver da sua vida acadêmica, a sua inserção na pesquisa, independente de qual seja. Então, eu estou no 8º período do curso de Química, estou formando já, e eu iniciei na iniciação na analítica no meu primeiro período, e com o Rodrigo eu devia estar no meu 4º ou 5º período já da universidade. Bom, eu estou atualmente no 5º período do curso de farmácia e eu iniciei mais ou menos no 4º período. Interessante. E também, eu queria até que o Rodrigo comentasse um pouco esse próximo questionamento que eu vou falar para vocês. Infelizmente, dentro da nossa universidade, não tem uma divulgação tão positiva assim das linhas de pesquisa e tudo. Eu já perguntei para vocês como que vocês acham que isso contribui, né, academicamente e pessoalmente, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito dos alunos que não têm oportunidade ou que não sabem dessas linhas de pesquisa. O que poderia, né, onde eles poderiam buscar isso, né, para eles também terem essa oportunidade, porque como não tem tanta divulgação assim, onde que poderia ser buscado isso para eles terem a oportunidade de entrar numa linha de pesquisa. Eu queria que vocês falassem como, por exemplo, você, Ariadne, teve o conhecimento dessa pesquisa. Você falou que foi pela aula de orgânica, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que foi até você iniciar a pesquisa, assim também o Daniel. E Rodrigo também, como docente, falar para a gente um pouco dos ganhos que um aluno que faz a pesquisa tem, tanto pessoalmente quanto academicamente falando. Então, passo a palavra agora para vocês. Em primeiro lugar, eu acho que aqui, né? Aqui é um lugar para a gente falar sobre ciência. Então, eu acho que vocês estão propondo um programa, né, que vai constantemente, ou continuamente, falar de diferentes projetos de pesquisa, linhas de pesquisas da universidade, e principalmente do programa da pós da Química. Então, eu acho que quem está assistindo, quem está acompanhando, vai ter sempre informações aqui. Esse é um lugar importante. Quanto à divulgação, é um problema da ciência, né? A gente tem dificuldades em lidar com isso, com a divulgação para qualquer público. A gente divulga muito bem para o próprio público científico, mas não tão bem para a comunidade em geral. Mas isso é uma discussão mais recente, e eu acho que a gente está já se propondo a fazer essas modificações, essa mudança de comportamento e de hábito, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um momento para isso. É muito difícil, né, você convencer as pessoas, vai procurar o site da Química, tem todas as informações lá. Se você for digitar no Google PPGQ, né, que é Programa de Pós-Graduação em Química, o FVJM, você vai cair dentro do site, lá tem tudo, tem foto, tem imagem, tudo. Se você digitar lá ZEB, você vai cair na página do nosso laboratório, tem a foto de todo mundo aqui, tem os equipamentos tudo que a gente faz, tem os artigos que a gente publica, tem tudo. Mas é muito difícil, né? A internet é um universo, praticamente, né? Que, você fazer a pessoa olhar para você, naquele pontinho mínimo ali, você é uma microestrela numa galáxia, é muito difícil. Então, eu acho que a gente começa por aqui, na nossa microcomunidade, o FVJM, expandindo, para que vocês que estão assistindo e vocês que estão falando, levem isso para mais adiante, e assim vai. Os meninos, basicamente, eles falaram, né? Eles estão assistindo a aula, é o contato direto. A Amanda, ela foi lá me assistir lá, ela estava lá, né, em Salinas, eu fui lá dar uma palestra, fazer uma propaganda da pós-graduação, justamente isso.
Eu não esperava que eu ia trazer um aluno para mim, né? Eu esperava que eu ia trazer outros alunos para o programa. Eu era coordenador na época. E, de repente, sei lá, 2 anos depois da minha ida lá, ela bateu na porta e me pedindo uma vaga. Eu nem lembrava direito, eu lembrei dela depois. Lembrei, você veio, né, 2 anos depois, você não vai lembrar. E aí lembrei, e aí tá aí, já fez o mestrado, já tá no doutorado, e tá seguindo o caminho. E ela já puxou o Daniel, que já puxou a Ariadne, tá percebendo como é que a coisa funciona? Então, é uma rede de contatos, a gente vai se comunicando. E eu acho que esse canal aqui é muito importante para isso, né? Então, acho que isso é muito fundamental. Só queria fazer mais um comentário, antes de passar para os meninos, exatamente o que eles falaram. É muito interessante o trabalho deles, né? Você vê, a Amanda, ela está hoje desenvolvendo um projeto, ela já tem um artigo publicado em revista internacional, já está escrevendo outros, já está produzindo outros, porque o doutorado exige, né? Essa independência do aluno. Ela já faz um trabalho que a gente já muda de aspecto. Eu estava falando de peptídeos antimicrobianos, a Amanda já faz um trabalho que é voltado para câncer. Né? Ela pega uma molécula que é um peptídeo antimicrobiano, ou seja, atua em bactéria, mas ela vai lá e põe um ácido fólico que é para poder combater, no final das contas, célula de câncer, tornar aquilo específico à célula de câncer e não à célula normal. Seria um medicamento de câncer super moderno, né? Um sonho, mas tá longe, né? A gente caminha, né? A ciência é devagar, né? Ela não consegue ser tão rápido porque ela precisa, né? Então ela não pode ser de qualquer jeito. Então ela tá fazendo isso bacana. O Dani, como ele falou, ele já tem um artigo submetido também numa revista internacional. Como ele já está no 8º período formando, ele já vai sair da graduação provavelmente com um artigo publicado no seu TCC. Né? Ele foi para equipamento, ele trabalhou com equipamentos na graduação, porque a pós-graduação é normal você fazer isso. Agora, na graduação, ele trabalhou com equipamentos que nós estamos falando de R$500 mil para cima. Cada equipamento que ele trabalhou. E produzindo artigos sempre no índice internacional. Nós estamos falando de revistas comunitárias apenas, não. Nós estamos falando de nível internacional, abrangência muito além das fronteiras da UFVJ, muito além. Né? E a Ariadne, com 1 ano de trabalho, está num dos projetos muito promissores que a gente tem, que é produzir nanopartículas de conteúdo peptídeo, para uso em prótese. Imagina você botar uma prótese no teu organismo, é um perigo, né? Porque quando você pode ser contaminado quando você faz a cirurgia de implante da prótese, ou você pode ser contaminado, por exemplo, você tem uma prótese, né? Você quebrou um osso, botou uma prótese lá, aí você tá lá jogando bola, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, se machucou, teve um ferimento. A bactéria invadiu o teu corpo. O teu corpo vai combater ela, certo? Só que se ela achar um lugarzinho para se alojar, ela vai se alojar e vai se desenvolver. Sabe onde ela vai fazer isso? Lá no parafuso da prótese. Lá onde a prótese tem um lugarzinho para se fixar. Aí a bactéria cresce. Aí o que você tem que fazer? Voltar para o centro cirúrgico e trocar a prótese. Né? Por quê? Porque ela vai dar dano no você mais grave. Aí a ideia é o que? Ela está fazendo nanopartículas para impregnar nessas próteses, para que essas próteses nunca mais tenham que ser trocadas. Já imaginou? Então, assim, a gente somos sonhadores, né? Enquanto cientistas também. A gente faz um projeto pensando lá na frente. Nós somos otimistas e achamos que vamos chegar lá. Né? E é assim que funciona a ciência. Então, eu vejo a divulgação da comunidade científica muito baixa e mesmo assim muito restrita. Por exemplo, quando nós vamos tentar pesquisar alguma coisa que é um artigo científico muito fechado, você vê que você não consegue acesso tão facilmente. Então, a sociedade científica divulga muito para si, assim como o Rodrigo falou, fica uma divulgação muito interna, então não é fácil você escolher com que você vai trabalhar, escolher com que área de pesquisa você quer ir. Porque, tecnicamente, é muito difícil você ter acesso a esse conhecimento, justamente por muitas vezes não ser amplamente divulgado, ser divulgado para dentro da comunidade. Então, estando de fora, a maior divulgação realmente, ultimamente, são o que está surgindo, canais de pesquisas, entrevistas, e as pessoas vão expondo as suas linhas de pesquisa de uma maneira mais ampla. Porque fora assim, a pessoa realmente tem que ir atrás, tem que ir conversando, tem que entrar no site, procurar o Lattes do professor para ver com o que ele trabalha. Aí ela vai ver os projetos, os artigos que esse professor publicou e tentar entender qual que é a área. Nunca é algo tão bater o olho, você já entende. Então, realmente, é algo que tem que melhorar um pouco a divulgação, mas que já está a passos lentos, mas já está sendo melhorada essa divulgação. E, para mim, o trabalho científico,
estar dentro de uma iniciação, estar participando desses projetos agrega muito valor na carreira do aluno, na formação dele, porque você para de ter muito aquela coisa que você fica vendo só o conteúdo teórico, você não vê aplicações, você não vê tanto sentido por que estar estudando aquilo, estar estudando isso, porque você começa a pensar assim, tá, eu aprendi esse conteúdo, mas como que eu vou aplicar ele? Que muitas vezes durante uma aula você não consegue ver tão claramente. Na hora que você entra para um projeto desse, você começa a ver as aplicações, você começa a entender o porquê que você estuda parâmetros termodinâmicos, porquê que você estuda mecanismo de reação orgânica. Você começa a ver essa aplicabilidade, você começa a ver que isso tem uma aplicabilidade, você começa a aplicar. Então, melhora a sua formação, melhora o seu compreendimento desses conteúdos, porque você vai ver, meio que se torna mais palpável aquele conteúdo que você está aprendendo. Eu queria só complementar, é uma coisa super nítida que eu vejo assim, enquanto orientador, é a maturidade. A iniciação científica é basicamente um emprego, o primeiro emprego do aluno, sabe? É onde ele tem que cumprir horário certinho, X horas por mês, as férias dele são reduzidas, e esses meninos e meninas, eu vejo, pelo menos que trabalham comigo, com certeza, e acho que a grande maioria que estão em laboratórios, vão para o Natal, Ano Novo, descansa um pouco, daqui a pouco já está de volta, sabe? Já está metendo bronca no laboratório, tem prazo, eles têm que atingir patamares, eles têm que entregar resultados. Então, se eu vejo como que eles amadurecem, um ano no laboratório, como um aluno amadurece assim, demais. Hoje a graduação nem eu diga, porque eles convivem com o da pós. Então, isso é um gap, né? Dá uma acelerada, uma guinada na pessoa. Então, eu como aluna, eu senti um pouco de falta dessa divulgação, porque eu fui procurar, assim, por conta própria, porque eu sempre tive esse interesse. E nem todo mundo tem o conhecimento, às vezes não é falado tanto assim nos cursos sobre isso, entende? Então eu acho que isso faz muita diferença, tá fazendo muita diferença na minha graduação, porque você sai um pouco das matérias básicas do curso, você fica só restrito àquelas matérias e vê uma aplicação, além dessas matérias do curso, sabe? E eu acho que isso é muito importante, tanto na vida acadêmica, como eu falei também, posteriormente, numa vida profissional. Obrigada, Ariadna. Então, aí a gente consegue observar que, igual o Daniel citou, que quando tem esses vídeos, a gente observa uma linguagem mais fácil e, assim, facilita o entendimento das pessoas para gerar interesse, né? Porque, igual a Ariadna acabou de citar, ela que teve que buscar, então foi um interesse por parte dela. E quando a gente disponibiliza esse vídeo para vocês, agora a Amanda vai falar um pouquinho do seu artigo, então é para tentar facilitar a linguagem, para gerar um melhor entendimento, e para depois, aí sim, a gente começar a ver a aplicabilidade, os conceitos teóricos, e eu acredito que seja primordial se ter primeiro interesse, depois, assim, e buscar, igual a Ariadna falou, que ela está na pesquisa hoje por conta do interesse dela em iniciar uma pesquisa. É porque você veio de um meio acadêmico que é diferente do nosso. Todos nós aqui somos da Universidade Federal dos Vales de Quinchon e Mucuri. Você já veio do Instituto Federal de Salinas. Eu queria saber de você, porque no nosso caso aqui, pelo menos em 2019, nós tivemos uma aula no primeiro período que chamava Ciência e Tecnologias. Então, professores, eles iam lá na sala de aula, apresentavam suas linhas de pesquisa, e a gente tinha que fazer um trabalhinho sobre elas. E eu queria saber de você, Amanda, já que você veio aí de um meio acadêmico diferente do nosso, eu queria saber como que é lá na sua época, lá na sua universidade, né, no Instituto Federal, como que era essa divulgação da pesquisa, se lá também tem linhas de pesquisa assim que você poderia ter se interessado ou alguma coisa do tipo? Então, no Instituto, eles incentivam muito a questão da pesquisa e do trabalho. Então, sempre está correlacionando a pesquisa e, futuramente, com o desenvolvimento profissional. E isso é muito interessante, que eu fico comparando o tempo todo,
é que eu sinto que lá no Instituto era como se priorizasse mais essa questão da capacitação, do senso crítico, do lado da pesquisa, comparado aqui com a UFVJM. E, além disso, a questão também da divulgação da pesquisa, né, que vocês estavam comentando. Lá havia várias áreas de pesquisa, assim como aqui. A divulgação também ocorria, não era uma matéria específica, como aqui, mas havia, sim, sempre o incentivo de participar de eventos. Então, para você participar de eventos, era sugerido que você estivesse conversando com o professor para fazer novos trabalhos, mas não havia a questão de, olha, é importante você estar dentro de uma iniciação científica. Inclusive, eu não participei da iniciação científica, eu participei do projeto PIBID, mas eu participei de vários projetos de extensão isolado de áreas diferentes. Inclusive, eu estive na química de materiais, na análise fisicoquímica da água. Então, foram temas diferentes em uma mesma graduação, mas sempre priorizando a questão de participar de eventos científicos, de um modo geral. Obrigada, Amanda, por falar isso, porque isso aí mostra que a gente tem possibilidade de mudar a pesquisa, igual o Rodrigo mesmo sempre fala com a gente, que a gente está na graduação, que o importante é começar. Comece, aí se você vê que, igual você mostrou aí, que tem várias áreas e que você olhou, passou por algumas e se fixou naquela que gerou maior interesse para você, que a gente tem essa possibilidade, né, de passar por diversas áreas e se fixar naquela que a gente se identificou melhor, né? Lembrando que a nossa função aqui é essa de divulgar para vocês isso tudo. E quem está assistindo aí hoje no YouTube, né, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem, ativassem o sininho de notificação e curtissem o vídeo e compartilhem com os amigos, para a gente poder ter uma maior visibilidade, mais pessoas ainda, tanto de dentro quanto de fora do nosso campus, tivessem a oportunidade de ver quais linhas de pesquisa e como que é o trabalho da pesquisa na UFVJM. Encerramos agora a primeira parte da nossa entrevista, no qual a segunda parte será publicada também no nosso canal aqui, onde vamos ter a apresentação da Amanda sobre o seu artigo e mais algumas discussões super interessantes na área da pesquisa.